Parte 3 do nosso estudo, pode ler, Eliege? Falaremos. 1. Debate. O que está faltando hoje na Igreja de Cristo? Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos perguntar e os irmãos vão participar. Pode ler. 2. Dividiremos os dois em 3 grupos. 3. Classificação dos grupos. 4. Primeiro grupo, dons espirituais. São 9. 5. Finalidade dos dons espirituais. 6. O Senhor distribui os dons a alguns crentes para o bem de todos os crentes. Opa, até que enfim, agora a gente vai entrar um pouquinho já falando alguma coisa sobre os dons. Nós fizemos uma aula introdutória, não é isso? Então vamos passar para o próximo slide. Por que a igreja de hoje não está operando milagres, curas e maravilhas como no livro de Atos dos Apóstolos? O que está faltando hoje na igreja de Cristo? O que você acha? É hora do debate. Ok, vamos participar? Eu quero que você participe sim. O que acontece? Por que a igreja de Jesus hoje não está como a igreja que nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos? O que vocês acham? O que está faltando? Eu quero que você participe. Qual é a sua opinião? Faltando buscar mais. Fala alto. Está faltando buscar mais. Buscar mais. Que mais? Vamos participar. Faltando se aprofundar mais na palavra, conhecer mais o debate. Conhecer a palavra. O que mais? Encher-se do Espírito. Encher do Espírito. Como aconteceu, né? E eles foram cheios do Espírito Santo e daí eles foram batizados no Espírito Santo. Só isso? Não, eles receberam além do batismo do Espírito Santo. Lembra quando nós já comentamos que Pedro e João, os discípulos ficaram lá aguardando. Jesus disse que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto fossem revestidos com poder. Eles ficaram lá e daí eles foram batizados no Espírito Santo e receberam o quê? Os dons. E quando Pedro e João foram lá no templo da Porta Formosa, tinha aquele coxo, tempão lá, né? E aí eles chegaram, eles já tinham recebido os dons espirituais, né? O dom de cura. O que Pedro disse? Olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. E aquele coxo levantou, né? E ficou, aquele povo todo disse, mas não era aquele coxo? Não é claro que é. Então, eles receberam o poder, os sinais começaram a se manifestar. Então, o que está faltando na igreja de Cristo hoje? Os dons espirituais, irmãos, para que a gente possa pregar o Evangelho com sinais. O povo precisa ver sinais. Sinais, maravilhas, prodígios, o Espírito Santo curando, libertando, né? Coisas fantásticas. Deus quer fazer na igreja. Então o que está faltando são os dons espirituais, que faz toda a diferença na vida do cristão. Amém? Exercitar os dons. Exercitar, mas primeiro tem que receber. Tem que dizer, Senhor, eu quero isso, eu não quero esquecer segunda-feira, terça-feira, eu não quero esquecer, eu quero buscar, eu quero pedir, e eu quero que você venha aqui contar. Olha, eu recebi tal dom, assim, 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 e daí nós vamos orar para que você possa exercitar os dons para a edificação de todos. Os dons não são para todos, mas é para a edificação de todos. Vamos lá. Para servir. Escola bíblica. São muitos os dons que o Senhor nos dá. Os estudiosos da Bíblia costumam dividir esses dons em 3 grupos. Primeiro grupo, dons espirituais. Segundo grupo, dons ministeriais. Terceiro grupo, dons de serviço ou assistenciais. Ok, existe essa divisão assim na Bíblia? Não é bem assim, mas é para facilitar o nosso estudo, né? Nós sabemos, encontramos uma porção lá no Romanos 12, depois Efésios, depois nós encontramos 1 Coríntios capítulo 12, o capítulo 13 é o capítulo que fala sobre o amor, todo o capítulo 14. Então, para facilitar, né, o nosso estudo, nós vamos dividir assim: o primeiro grupo dos dons espirituais, o segundo grupo Dons dos dons ministeriais, e o terceiro grupo Dons de serviço os dons, assistenciais. isso, de serviço. Pode passar. Primeiro grupo, chamado dons espirituais. Vamos ler todo o capítulo, 1 Coríntios 12, 7 e 9. Você pode ler, você pode abrir sua Bíblia para acompanhar, capítulo 12 de Romanos, ou melhor, 1 Coríntios capítulo 12.
7 a 11. Vamos lá. 7 a 11. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Amém. Nós temos visto essas coisas na igreja de Jesus hoje? Não. Não temos visto, irmãos. É por isso que a igreja está assim fraca, debilitada, sem poder, né? Nós precisamos receber do alto todas essas coisas que Deus nos oferece. Então hoje a gente vai só comentar sobre os dons. Depois nós vamos falar um de cada vez. Pode falar. Eu queria que você diminuísse um pouquinho cada vez no meu rosto. Só diminuir um pouquinho, por favor. Como quer os dons do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo. 1. Palavra de sabedoria. 2. Palavra de conhecimento. 3. Fé. 4. Dons de cura. 5. Operação de milagres. 6. Profecia. 7. Discernimento de espíritos. 8. Línguas. 9. Interpretação de línguas. Ok? Então, não é só na vida do apóstolo Paulo não, né, irmãos? É para a igreja. Deus quer distribuir tudo isso, todos esses dons aqui. Agora a igreja vai ler comigo. Vamos lá? Número 1. Palavra. 2. Palavra de conhecimento. 3. Fé. 4. Dons de cura. 5. Operação de milagres. 6. Profecia. 7. Discernimento de espírito. 8. Línguas. 9. Interpretação de Oh, línguas. glória a Deus. Já pensou quando essas coisas começarem a acontecer? Pode ser hoje, por que não? Amém? Vamos caminhar. 1. Os dons espirituais. 1:3. A manifestação do dom. Os dons do Espírito são de suma importância para a igreja de nosso Senhor Jesus, pois os mesmos têm como objetivo equipar a igreja para a boa obra que lhe foi confiada. Não é para o nosso deleite, não é demonstração de superioridade ou grau de maturidade, é para o fortalecimento e santificação da igreja. Ok. Então até o dom que Deus te dá não é porque você estudou mesmo maduro, não, sabia? Nem tampouco pensar aquela pessoa é muito espiritual. Não é parâmetro para você julgar a vida de alguém, né? Claro que não é julgar, porque nós não devemos julgar ninguém. Mas assim, aquela pessoa tem um dom, então ela é melhor que todo mundo. Engano, está pensando errado. Justamente o Senhor te dá o dom para você servir, para você ser bênção para a igreja, para edificar a igreja, para exortar a igreja, para consolar a igreja. Você também vai ser edificado. Então é para o bem de todos, é para um fim proveitoso. Então quem tem o dom não é porque é superior, não é porque tem uma vida espiritual lá em cima, não é. Tá certo? Vamos passar. Amém. Qual a importância dos dons espirituais? Quais são os propósitos dos dons espirituais na igreja? Edificar, exortar e consolar. Vamos repetir então a finalidade? Edificar, exortar e consolar. É isso aí. É para isso que Deus dá os dons espirituais, para edificar, para consolar. Quando o Espírito Santo está se movendo em nosso meio, a gente sente, irmãos, a presença fluindo, sabe? O seu espírito ele é vivificado, alimentado. Aí você está lá andando no sobrenatural, você está no espírito. E essas coisas precisam acontecer na nossa igreja e na igreja de Jesus espalhada em toda a terra. Amém? Pode ir. Você sabia que esses dons não são concedidos a todos os crentes? O Espírito Santo reparte particularmente a quem quer. Os dons são dados a alguns crentes, para o bem de todos os crentes. Pode continuar. Falaremos
Segundo grupo, dons ministeriais, são 5. 2, Jesus escolhe seus ministros. 3, Jesus é a cabeça do corpo. Ok, então nós falamos assim, uma noção panorâmica, muito rápida, né? Primeiro os dons espirituais, já falamos que são 9. Citamos os 9 dons. Agora vamos falar dos dons ministeriais, são 5. E depois os dons de serviço. Aí na próxima aula a gente vai começar a detalhar, né? Estudar um de cada vez. Pode ler. Pode passar. Segundo grupo, dons ministeriais. Apóstolo, profeta, são 5, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre ou doutores. Então, faça assim com a sua mão. São 5, para você não esquecer, os dons ministeriais. Vamos ler novamente, irmão? Começando aqui pelo mindinho, vamos lá. Mestre, não, ao contrário. Vamos começar pelo dedão. Número 1. Apóstolo, 2. profeta, 3. evangelista, 4. pastor, mestre. Ok. 5 ministérios, né? Eu estou me lembrando que o Senhor deu uma palavra aqui para o Davi. O Senhor tem um ministério na tua vida. Não esqueci, não. Como é de Deus, a gente não esquece, né? E o Senhor tem dado prazer para ele vir aqui estudar sobre os dons espirituais. Vamos passar. Dons ministeriais. Esses dons são chamados ministeriais porque são concedidos por Cristo. E Ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, mestres. Ok, então, a gente pensa assim, na igreja de Cristo só tem pastor, ou então apóstolo. Nada disso, Deus tem muito mais. São os dons ministeriais, como se fossem assim, os ministérios de Jesus, o governo de Cristo aqui na terra. Então ele tem os seus ministros, né? São lá os pastores, os evangelistas, os profetas, os mestres, né? São 5, né? Então aqui embaixo, vamos ler novamente, Miriam? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, quantos são os dons ministeriais? 5, né? E os dons espirituais são 9, né? Pode passar. Agora faltam os dons de serviço. Vamos lá. Qual é o propósito dos dons ministeriais? Ainda estamos nos ministeriais. Vamos lá. 1. Aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Ok, só um minutinho. Nós estamos falando dos dons ministeriais, ou seja, nós estamos falando de pastores, é isso? De evangelistas, de profetas, de mestres e doutores e apóstolos, já falei. Vamos repetir os 5? Apóstolos, evangelistas, profetas, mestres. Profetas. Qual que está voltando? Doutores. Então, para que Deus precisa desses dons, desses ministérios na igreja? Para quê? Nós vamos ver as finalidades. Para que serve? Não, pode passar. Para que servem esses dons? Para quê? Aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Então, quem que vai fazer isso? Aperfeiçoar o crente, né? Está lá o pastor cuidando, regando, alimentando, não é isso? Vamos lá. Para a edificação do corpo de Cristo. Então, todos esses ministérios distribuídos no meio do corpo de Cristo na igreja, vai edificar a igreja. E nós estamos vivendo sem isso, irmãos. Cadê os dons ministeriais? Hoje todo mundo quer ser apóstolo. Às vezes nem tem um ministério, Deus nem deu, mas Ele disse que Ele é. Né? Então Deus tem muito mais, Ele não tem só pastor, tem evangelista, tem um profeta, né? Tem um mestre, doutor na palavra, vamos. 3. Chegar à unidade da fé em pleno conhecimento do Filho de Deus. Ok, só um pouquinho. Qual é então o objetivo desses dons na igreja? Trazer a igreja para unidade. Vamos repetir unidade? Chegar à unidade. Unidade. Deus quer unir. A gente está vivendo isso hoje? Não. Claro que não. A igreja de Cristo está dividida. Né? Paulo disse lá, naquela época já era assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou... A igreja de Cristo não pode estar dividida. Então os dons espirituais, irmãos, no presente momento a gente não está vendo isso, mas Deus tem pressa e Ele pode fazer isso de uma forma assim assombrosa, distribuir os dons, preparar a igreja para arrebatar para o encontro com o Senhor nos ares. Então vai chegar um momento que haverá sim unidade. Né? Quem faz isso é o Espírito Santo através dos dons espirituais. Pode ler o número 3. Chegar à unidade da fé
e pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Agora eu pergunto, sou eu que estou escrevendo isso? Não. Está escrito lá onde? Onde é que está escrito lá em cima? Efésios, como se o principal escrevendo aos Efésios, ele diz que os dons ministeriais têm essa função. Está escrito lá, eu simplesmente picotei o texto para a gente ler com calma e prestar atenção no que está lendo. Você abre a sua Bíblia em casa que você vai ler novamente tudo isso. Trazer unidade, para que o povo tenha o pleno conhecimento do Filho de Deus e essas coisas. Pode passar. Para que não mais sejamos como meninos, agitados para um lado e para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ok, então os dons ministeriais têm essa finalidade, trazer maturidade ao corpo de Cristo, né? Edificar o corpo de Cristo. Para quê? Para que você que conhecendo a palavra do Senhor, se você conhece a palavra de Deus, você não vai ser enganado. Você conhece alguém assim? Crente que fala, eu vou lá naquela igreja, porque lá tem uma profecia, lá tem um profeta, lá tem não sei o que, eu vou lá. Ou então eu vou ali lá naquele monte lá, porque lá tem uma irmãzinha que tem... Aí corre, é como essas crianças aqui, estão correndo de um lado, correndo para o outro, né? Buscando aqui uma palavra, aqui outra palavra ali, quando nós temos a verdadeira e genuína palavra de Deus. Amém. Né? E o Espírito Santo, ele quer distribuir isso no meio da sua igreja. Né? Quem sabe você está me ouvindo em casa, busca o Senhor, peça ao Senhor, Senhor, eu quero receber o batismo com o Espírito Santo. Ah, Senhor, eu também quero esses dons espirituais, é para a tua igreja, não é para a igreja cristã ou aqui em Copacabana, não, é para o povo de Deus que foi comprado com preço de sangue. O Senhor já separou um povo para Ele, exclusivamente seu. Um povo comprado com preço de sangue, aleluia. Um povo que tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Amém? Então vamos lá, não sejamos assim como meninos. Vamos repetir? Não sejamos como meninos agitados para o lado. Então pega a sua Bíblia, leia a sua palavra, leia a palavra do Senhor. O Senhor falou para Josué, ó, Josué, medita na palavra de dia e de noite. Tem gente que não lê nem de dia, muito menos da noite. Nós precisamos criar esse bom hábito. Né? É Deus que está falando, medita na palavra de dia e de noite. Para quê? Qual a finalidade? Para você ter o cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito no livro da lei. Né? Então nós precisamos conhecer a palavra para que a gente não seja enganado. Né? Se alguém te pregar um outro evangelho, você diz, não, isso aí está fora. Isso aí é meninice, isso aí são essas novidades que surgem, né? Hoje, se você ligar na internet, você vê muita besteira, né? São inovações, são coisas assim, assustadoras. Mas se você conhece a palavra de Deus, você vai ficar ali, na palavra. O que tiver fora disso, descarta, deleta. É isso? Vamos lá. Jesus é a cabeça da igreja. Os dons ministeriais são concedidos por Jesus, que é a cabeça da igreja. Jesus é o supremo governante da igreja. Pode passar. Glória a Deus. Finalidade dos ministérios. Ele distribui esses ministérios, esses serviços para que a igreja cresça ordenadamente, para que a mesma, isto é, a igreja, promova o aperfeiçoamento dos santos. Juntos somos melhores. Amém, irmãos? Juntos, né? O Senhor se agrada da unidade, né? Então, se você estiver lendo a palavra, leia Efésios 4, né? E alimente-se da palavra para que você não seja enganado, né? Nós temos a palavra do Senhor. Pode passar. Cabeça, Jesus. Corpo, igreja. Eu, você, o Cristo. Amém? Coisa maravilhosa, né? O corpo tem que estar ligado, irmãos. E outra coisa, nós somos dependentes uns dos outros. Nós não podemos viver isoladamente. Né? Eu preciso de você, você precisa de mim. Eu tenho um dom que você não tem. Aí você tem um que eu não tenho. Né? E aí um depende do outro. Como o Paulo fala lá em Romanos, a mão não pode dizer para o pé, eu preciso de você. Né? Então nós todos precisamos uns dos outros. Precisamos estar ligados. Por isso que você que está em casa, que me ouve,
que não está compartilhando, não está frequentando uma igreja, você precisa, é necessidade, você precisa congregar, né? Estar ligado ao corpo de Cristo. Você não pode ficar fora dessa. Então procure uma igreja que pregue a palavra do Senhor, né? Genuinamente, sem novidades, né? Onde Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, que vai voltar, que a salvação é pela graça, né? Ninguém precisa dar dinheiro, você não precisa fazer corrente, você precisa tão somente abrir o seu coração, pedir perdão pelos seus pecados, se arrepender e receber de Deus a salvação em Cristo Jesus. Amém? Pode passar. Quem é você no corpo de Cristo? Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Glória a Deus. Quem é você no corpo de Cristo, né? Quem é? Deus quer que estejamos unidos. Amém? Pode passar. Cristo escolhe seus ministros. Entenda isso. É como o presidente que tem seus ministros. Cristo escolhe seus ministros para que eles possam administrar a igreja, a fim de promover o aperfeiçoamento dos santos e a edificação da igreja em amor. Em amor, irmãos, em amor. Paulo gasta todo o capítulo 13, que acima de todos os dons, tudo que possa acontecer, está o amor de Deus, né? O amor de Deus é algo assim que está acima de tudo isso que nós estamos estudando, acima dos dons espirituais. Por isso ele gastou o capítulo 13 todinho falando do amor de Deus. Pode passar. Falaremos. 1. Dons de serviço assistenciais são 7. 2. Total de dons até 21. 3. Esses dons não são habilidades, aptidões da natureza humana. Só um pouquinho, por favor, eu não vou esquecer. Nós vamos falar que esses dons que nós estamos estudando, os dons espirituais, tem nada a ver com talento, irmãos. Sabe? A pessoa tem um dom, ela tem um dom para artesanato, não tem nada a ver, isso não é espiritual. A pessoa nasceu com aquele dom, é outra coisa, né? É diferente. Os dons espirituais está relacionado às coisas que vêm do alto, lá dos tesouros de Deus. Amém. Né? Se você tem um dom assim, de se relacionar, ou, enfim, qualquer dom natural, né? Ou uma vocação. Tem pessoas que têm o dom para a medicina, ela gosta, tem facilidade, é uma coisa que ela já nasceu com aquilo, né? É diferente do dom espiritual. Nós estamos falando de coisas espirituais, né? Então, sim, podemos continuar. 4, né? Não, 3. 3. Esses dons não são habilidades, aptidões da natureza humana. Eles são tesouros que vêm diretamente do céu. Isso, os dons espirituais que nós estamos falando. Sim, fora todo orgulho. 5. Você recebe o dom para servir. Isso. 6. Estejamos com as mãos estendidas para receber os presentes de Deus para a sua igreja. Ok, vamos falar um pouquinho de cada um desses pontos. Pode passar, vamos correr um pouquinho. Serviço. Além desses 2 grupos, dons espirituais e dons ministeriais, nós também temos os chamados dons assistenciais ou dons de serviço, ou ainda dons ministeriais de efeito prático. Esses dons se encontram em Romanos 12, 6 em diante. Ok, nós vamos depois estudar cada um deles, com detalhes. A gente está tendo uma visão panorâmica. São os dons de serviço. Pode ir. Os dons de serviço são 7, os dons de serviço. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Ok. Então esses dons, essa relação de dons, está escrito aonde mesmo? Dons de serviço. Romanos 12, capítulo 12, não é isso? 6 a 8. Ok, vamos passar, continuar. Vamos correr um pouquinho. 3. O uso dos dons. 1. Profecia, serviço, ensino, exortação, repartir, governo e misericórdia. Esses são os dons de serviço. Isso, então, irmãos, é uma diversidade de dons. Os dons são muitos. Né? Eu ouvi um pastor muito conceituado que ele diz, são 21. ele diz
que ideal seria que a igreja local tivesse todos os dons. Já pensou que maravilha? E são mais de 21 que ainda tem o dom de celibato, tem outros dons que não se encaixam aqui. Então há uma variedade de dons, né? Mas o Senhor, o mesmo Espírito, é que distribui, né? Amém. Então eu não posso dizer, Senhor, eu quero ter um tal dom. Ele distribui como Ele quer, Amém. como lhe apraz. Eu tenho que estar com o coração aberto para receber. Amém. O Senhor vai me surpreender, irmãos, né? Quando você menos esperar, o Senhor já te deu. É uma coisa que você não precisa fazer força para ter o dom. Ele que vai dar. Você tem que estar na expectativa, né? Amém? Vamos lá, pode passar. Total, 21 dons. Essas 3 listas ou grupos são os mais conhecidos. Todos esses dons é igual a 9 mais 5 mais 7 é igual. Dá um total de 21. Isso, vamos correr para a gente ver se termina. Isso. Existem outros dons na Bíblia Sagrada chegando a completar 25. São dádivas, um patrimônio espiritual que Cristo deixa para a igreja. Ok, então nós já aprendemos que os dons são presentes de Deus. Olha quantos presentes tem aí para a gente receber. Já pensou aquela caixa linda de presente? Que a gente vê uma caixa e acha tão lindo, né? E o Senhor quer nos dar esses dons espirituais, que é para edificação, né? Consolação na igreja, para exortar. Já falei, exortar não é para você pegar e machucar a ovelha, né? Não, exortar quer dizer encorajar, dar uma palavra de ânimo. Que coisa boa, né? Quando Deus traz uma revelação, olha para você assim, Deus mostra. E mostra mesmo, irmão. Porque há 30 e poucos anos atrás, eu ainda sou daquela época que era normal os dons espirituais da igreja. E Deus mostrava mesmo. A igreja foi esfriando, ficando mundanizada, né? Parou de buscar, enfim. Essas coisas precisam voltar a acontecer. Vamos. Esses dons são concedidos por Deus para que nós possamos nos apresentar a Ele, quando nos encontrarmos com Jesus nos ares, como igreja imaculada, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e sem defeito. São joias preciosas que o Senhor concede para a sua igreja, que vem diretamente do céu. Ok. Está com vontade de receber? Tá? Vocês estão com vontade? Quem sabe de noite você está lá em casa orando sozinho, ó, tchum! Vem o Espírito Santo assim, o Senhor Jesus vai te dar um dom, né? Te dá um ministério. Já pensou? Profeta, evangelista, mestre, né? Os dons espirituais, os dons de serviço. Vamos caminhar, vamos? Mais um pouquinho. Você sabia que esses dons não vêm das habilidades naturais do homem? Esses dons não vêm daquilo que Deus nos fez, das vocações da nossa natureza. Eles são tesouros celestiais que vêm diretamente do céu. Oh, glória! Aleluia! Pode passar, vamos embora, vamos correr. E deu dons aos homens. Paulo diz em Efésios 4:8: quando ele, Jesus, subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Quando Jesus leva os justos para o terceiro céu, ali ele recebe os dons e entrega para a igreja. Ok. Quando Jesus foi lá nas regiões mais profundas e levou os salvos, Abraão, Isaac e Jacó para o céu, o terceiro céu, ali então já começa a distribuir os dons, amém? Vamos. O Espírito Santo reparte particularmente como quer. Ele veio do céu. No dia de Pentecostes, ele foi derramado sobre os discípulos e trouxe dons aos homens. Dons do Espírito Santo. Dons do Espírito Santo, bênçãos que é o mesmo tanto. Glória a Deus. Você está desejando? Amém. Né? Tremendamente, eu quero isso, Senhor. Quando a gente quer uma coisa, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Quando a gente quer uma coisa, a gente prioriza. Por exemplo, eu quero fazer ginástica. Então já coloco pensando nisso, né? Eu vou fazer ginástica. Eu tenho que ir para a academia. Eu posso deixar de fazer outra coisa, mas eu tenho que ir na academia, porque eu preciso. Né? Se não é a ginástica, é uma outra coisa que você gosta muito de fazer. Quando a pessoa gosta muito, ela arranja um tempo, né? Ela coloca lá em primeiro lugar. Em primeiro lugar tem que ser Deus, né? Mas aí ela coloca lá na sua lista lá de prioridades. E assim também tem que ser com os dons espirituais, com a sua vida espiritual, sabe? Não deixa de buscar o Senhor, não. Né? Nós temos que buscar, o Senhor fala lá em Jeremias, buscar-me-eis e me achareis quando? Mas
Então vamos buscar, sejamos uma igreja onde o Espírito Santo encontra liberdade para agir. Pode passar. A começar com o próprio batismo com o Espírito Santo, que é o dom que Pedro fala lá no dia de Pentecostes. Pedro disse: e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém. Então o primeiro dom que a igreja recebe é o próprio Jesus. Ele se entregou para a igreja, pela igreja, morreu pela igreja, né? Purificou a igreja. Então ele se deu. Depois ele enviou o Espírito Santo e automaticamente os dons espirituais. Falta muito ainda essa terceira parte? Você quer que eu veja? Vai mais um pouquinho. 2. Não. Volta. Pode passar. O batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder, precede todos os outros dons. Por isso que é um poder extraordinário. Amém. Eu acho que nós vamos ficar por aqui, mas deixa eu terminar essa palavra que diz que o batismo com o Espírito Santo da nossa igreja, Igreja Cristã Antioquia, Rio de Janeiro, em Copacabana, nós cremos que o batismo com o Espírito Santo é para hoje, irmãos. Sem esse poder, você fica um crente fraco, você não fala de Jesus para ninguém, você não tem vontade de orar, você não ora pelos enfermos, você não crê que Deus pode agir hoje no sobrenatural. Então, o batismo com o Espírito Santo, se você ainda não é, primeiramente, Deus te dá a salvação. Deus não vai te dar dons espirituais se você não tem o seu nome escrito no livro da vida, né? E nós já sabemos, Paulo disse em Efésios 2, 8 e 9, que a salvação, a salvação é pela fé. Pela fé sois salvos. Como? Mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, pela graça, né? Então, primeiro nós recebemos a salvação. Depois o Senhor batiza com o Espírito Santo. É algo sobrenatural, né? Você não precisa fazer força. O Senhor, Ele quer te batizar com o Espírito Santo. Depois, Ele te dá os dons espirituais. E o Senhor está com pressa de adornar a sua igreja, porque essa igreja adornada, embelezada, essa noiva que vai subir para o encontro com o Senhor Jesus nos age. Então, nós vamos ficar por aqui, né? Nós ainda vamos orar e na próxima aula, próximo domingo, nós daremos continuidade ao estudo dos dons espirituais. Que Deus te abençoe. Você que está ouvindo pela internet, continue conosco na próxima aula. Que você busque também na sua casa, porque o Espírito Santo está ansioso em queimar o seu coração. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.